acompanhando com a gente. Pedro está por aí, que eu não estou conseguindo ver o nome de todo mundo. Vi Eduardo, vi Luísa, Igor, Ana Clara, Lucas. Não tem problema não. Pra mim tudo bem. Tá. É porque eu pensei no Pedro, porque o Pedro falou que estava com algumas dúvidas, né, com alguns problemas relacionados ao conteúdo. Eu queria que ele estivesse presente, mas por enquanto ele não entrou. Então vamos lá. Antes eu queria saber como é que vocês estão, se alguém está com algum problema para acessar, para fazer as atividades, porque às vezes eu vejo que vocês escolhem realmente muita coisa, né, para fazer, então eu vejo que tem aí muitas escolhas, né, muitas dificuldades. A gente está vivendo um momento, né, muito difícil, atípico, né? Então eu imagino que vocês estejam com tanta dificuldade como eu também estou, né? Isso é normal. Então, eu decidi fazer, eu já ia fazer isso aqui, essa aula, assim, né, no Google Meet, já eu tinha pensado em fazer isso já há algum tempo, mas como eu vi que eram muitas atividades, né, eu falei, vou deixar mais para frente, porque aí a gente tira as dúvidas de uma vez só. Podemos começar então? Vocês querem comentar alguma coisa antes? Então vamos lá. Eu vou acompanhando o material de vocês, né? O material que a gente tem na plataforma, que foi posto na plataforma, eu coloquei para vocês. Começar em língua portuguesa, a gente já viu alguns conteúdos, né? Começamos em signo linguístico, depois a gente passou pelas variedades linguísticas, coloquei para vocês assistirem o filme Língua, Vidas em Português. Eu acho que é um filme bastante interessante para a gente observar essas relações, né, de identidade linguística, né? A gente sabe que a gente é um povo, a gente foi colonizado, né, pelos portugueses, e a nossa língua de identidade primeira é a língua portuguesa. Então, Vidas em Português foi com esse propósito. A gente passou pelos níveis de linguagem, para vocês entenderem, variações linguísticas e níveis de linguagem. A gente tem aí as questões da variação por regiões, né? As regiões estão dentro do Brasil. O Brasil é muito vasto, né? É muito extenso. De região para região, Thalita, você está com o microfone aberto. Ah, tá. Mas aí, quando vocês tiverem dúvida, eu vou parando, tá? Vocês podem falar na hora que tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone e a dúvida de vocês a gente esclarece, tá certo? Então, a gente passou por essas matérias, né? Segundo linguística, eu vou começar tudo de novo, tá? Variações linguísticas, níveis de linguagem, funções da linguagem, e a gente enfatizou bastante a função poética, né? Por conta da questão do denotação e da conotação, a denotação, o sentido literal das palavras, a conotação, o sentido figurado. Então, a gente sabe que a função poética diz respeito a esse sentido figurado, essa conotação das palavras, né? Depois a gente passou aí a ver o que significaria inferências, o que é inferir sobre um texto, depois os homônimos e parônimos, sinônimos, antônimos, né? Intertexto, as figuras de linguagem. Então, essa parte foi de língua portuguesa que nós temos na plataforma. Na parte de literatura, a gente já entrou até o quinhentismo, né? Eu até coloquei o quinhentismo antes do trovadorismo e do humanismo, porque, na verdade, é a nossa literatura, a literatura considerada do Brasil, ela começa com Pero Vaz de Caminha, né? Quando ele faz aquela descrição da terra brasileira para o rei de Portugal. Então, a gente começa no quinhentismo, mas para vocês entenderem essa proposta do quinhentismo, que é um início de uma literatura, de uma arte no Brasil, né? A partir do português,
a gente precisa entender um pouco do contexto histórico anterior ao quintismo. E por isso a gente viu, a gente observou o trovadorismo, né, e o humanismo. Então a gente vai começar, conforme está na plataforma de vocês, lá no signo linguístico. Se vocês quiserem, tiverem como, né, acompanhar ali, mas se não tiverem, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui. Só para a gente poder ter uma orientação, lá do início, da primeira atividade, que eu acho que não teve muita dificuldade na primeira, porque todos entregaram, mas é sempre bom a gente, né, observar a questão do signo linguístico. E aí, quando a gente vai falar do signo linguístico, a gente vai falar também, abordar, né, a questão do significado do significante. O signo linguístico, ele tem esses dois lados, é como se fosse uma mesma moeda. O que é o signo linguístico? É a própria palavra, né? Quando eu falo a palavra casa, eu estou falando aí, eu estou emitindo o som, né, da palavra casa, então eu tenho os sons, os fonemas, que a gente chama de fonema, né? O C, o A, o S, o A, eles são letras, né? Ortograficamente escritas, né, e pronunciadas. Nessa pronúncia, ou seja, no som, no fonema, eu tenho o K, o A, o Z e o A. Então, esse som, né, eu chamo o som da palavra casa de significante, junto com a sua própria produção escrita, né, a ortografia da palavra. Mas existe um significado, e essa ideia de casa, né, que pode nos transmitir várias coisas, né, porque não só a casa em si, aquela figurinha da casa em si, né, o símbolo, mas também o próprio, como significado, o sentido de casa, como lar, como família, tudo isso vem a partir do conceito. Então, a palavra ela é feita do que está escrito, né, é isso que ele está querendo dizer para a gente, que é o signo linguístico. O que é a palavra? É um termo, né? Ela é formada, todas as palavras são formadas de uma imagem imaterial, né, essa subjetividade, aquilo que ela transmite para a gente, ou o conceito dela, né, que pode ser um conceito único no dicionário, ou conceitos múltiplos, né, o signo linguístico pode ter inúmeros sentidos, se a gente pensar conotativamente. Lembram disso? Conotação e denotação, sentido literal, sentido figurado. Então, o signo linguístico é o termo, é a palavra, que tem o quê? Um significante, que é aquele som, o som da própria palavra, e a própria ortografia da palavra, como ela é escrita, né? E tem o significado, né? E esse significado pode ser múltiplo, como, por exemplo, da palavra casa que eu acabei de falar, né? Pode ter um conceito literal de casa, mas pode ter um conceito subjetivo de família, de lar, de junção de ideias, né? Dependendo do contexto onde essa palavra vai parar, né? Onde essa palavra vai ser usada. Então, o que a gente tem que pensar em relação ao signo linguístico? Que está embrenhado, que a palavra, ela está embrenhada exatamente nos nossos contextos, né? Quando eu falei para vocês lá nas nossas aulas presenciais que tudo é texto, que nós somos textos, né? Nós somos signos linguísticos, né? Um amontoado de palavras, né? Mas com sentido, com significado. Então, a gente tem que observar o signo linguístico a partir de contextos, né? A partir de situações. Por isso que a gente vai se remeter para variações linguísticas e níveis de linguagem. O signo linguístico ele vai se modificar no seu uso, porque ele é usado pelas pessoas, né? Usado por nós. Então, ele se modifica conforme o contexto que nós nos encontramos, né? Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de surfistas, né? Eu sou surfista. Então, naquele grupo, naquela comunidade de surfistas, eu tenho uma forma de dizer as coisas, uma forma de falar, de me expressar. Eu uso as gírias próprias daquele grupo social, né? Então, a despeito de eu ter uma língua única, que é a língua portuguesa, aquela minha comunidade, a comunidade de surfistas, aquele meu grupo social, ali eu tenho os meus pares. Uma pessoa de fora que não faz parte daquele grupo, que não participa daquela comunidade, entra naquele grupo, ele
praticamente não vai entender, né, o que se está dizendo ali, o que se está falando. Então, a gente tem ali uma variedade linguística situacional, né, ou comunitária, né? Então, as variações linguísticas, quando a gente pensa em variação linguística, a gente pensa também nessas comunidades pequenas, nos grupos sociais de uma região para outra dentro do Brasil, né, regiões sul, sudeste, nordeste, norte, mas também de localizações, de locais para locais, né, dentro de Niterói, um local que fala, dentro de Niterói, por exemplo, tem grupos sociais que escrevem a palavra, por exemplo, plaza, né, plaza shopping, escrevem plaza, né, com L, sabem que escreve plaza, mas falam, um determinado grupo social em Niterói, falam praza, né? Então, assim, a prática linguística, porque a língua está viva, né? A língua não está parada, ela é um movimento constante, né? E é modificada e é usada dentro dos contextos vários. Então, para eu me comunicar com o outro, para eu estar inteirado com o outro e estar unido a essa comunicabilidade, né, que esteja funcionando, eu preciso saber, né, me colocar dentro das situações e dos contextos específicos. Eu, por exemplo, não vou apresentar um trabalho, né, dentro da minha sala de aula, né, como aluno, apresentar um trabalho falando as gírias, usando termos chulos, né, eu não vou fazer isso, né, eu vou usar um nível de linguagem, a gente está entrando nos níveis de linguagem, né, um nível de linguagem que seja apropriado, próprio, para aquele momento, para aquele contexto, para aquela situação, né. Eu não posso me dirigir a um professor, né, ou me dirigir a grupos específicos da mesma forma. Não que eu seja uma pessoa diferente, mas a minha forma de me colocar, a forma como eu estou me expressando, ela vai se distinguir por níveis distintos de linguagem, né? No meu grupo social, dos meus amigos mais próximos, eu não tenho necessidade de ter de usar a língua portuguesa conforme a norma culta determina, né? Eu não preciso me colocar para os meus amigos íntimos, né, como se eu estivesse de uma forma artificial, né? Essa forma mais artificial que a gente chama, na verdade não é artificial, é a forma de acordo com a norma culta, né? Esse nível de linguagem formal, conforme a gramática nos ensina. Normalmente a gente usa essa linguagem, né, ou essa língua mais aprimorada e correta na escrita, né, na produção escrita. Normalmente, quando a gente vai fazer um texto no Facebook, ou a gente vai fazer um texto no chat aqui, por exemplo, a gente faz as abreviações, né, quando a gente fala no WhatsApp, né, e troca figurinha no WhatsApp, entre vocês fazem aquelas, o você é VC, né? Então, tem várias abreviações e várias formas de usar isso, que são formas legítimas, podem ser usadas, mas são formas para serem usadas na informalidade, e não na formalidade, e não numa apresentação de trabalho, não num texto, que você vai apresentar um trabalho, né? Você não deve se utilizar das abreviações. Por isso que a gente tem essa questão que é preciso a gente falar, né, sobre as variações linguísticas, de lugar para lugar, de grupo para grupo, evitando o quê? Quando eu falo assim de grupo para grupo, porque a gente normalmente afasta, segrega o outro, se o outro fala de acordo com a nossa percepção, ele está falando errado. Não existe a fala errada. Na oralidade, nós falamos língua portuguesa, mas não existe na oralidade da gente, na informalidade, o errado, né? Existe a comunicação. Se você se comunicou, se você se fez compreender, se você está sendo claro, né, objetivo naquilo que você diz, e você conseguiu estabelecer esse contato, né, com o outro, né, e você se fez entender, você está realizando a boa comunicação. Agora, se você não fez isso,
Aí ela não acontece. Lembra que nós falamos lá na nossa aula presencial sobre a tirinha do Quino, né? Que o menino lá, o rapaz no orelhão, no telefone, ele faz aquela descrição, né, do lugar, e o outro lá, que está pintando a obra, ele pinta a obra perfeita. Claro, isso é um absurdo, né? A gente sabe que, por mais que a gente tente comunicar ao outro, né, algo que a gente está vendo, jamais vai ficar aquela perfeição ipsiliter, exatamente aqueles detalhes que a gente disse daquela forma. Mas é uma forma do chargista dizer para a gente o quê? Quanto mais fiel, né, quanto maior for a unidade da sua fala, da sua escrita, e você for mais claro, mais coeso, mais coerente no que você diz, melhor vai ser a compreensão de quem está do outro lado, né, do receptor. Então, a gente, como emissor, né, a gente precisa ser o mais claro possível, dentro dos grupos dos quais nós fazemos parte, né, e entendermos que há diferença de níveis de linguagem de uso, né, para esses grupos. Lembrando sempre que quando a gente for escrever, quando a gente for apresentar trabalho, ou escrever um trabalho, ou apresentar até oralmente um trabalho, né, a gente precisa primar pela boa, né, a língua portuguesa conforme a norma culta, tá, da gente. Por isso a gente tem que estudar a língua portuguesa. E qual o objetivo? Nada, Gabriel, tudo bem. E qual o objetivo da gente, no momento da escrita, por exemplo, de um Enem da vida, né, que vocês futuramente vão fazer, e vocês vão ter que fazer a redação. A gente estuda exatamente para isso, né, para que vocês possam chegar nessa redação do Enem e escreverem conforme a norma culta da língua portuguesa, obedecendo ao novo acordo ortográfico, obedecendo às regras de pontuação, obedecendo aos princípios, né, de coesão, de coerência, de unidade. E isso a gente aprende na escola, né? Através de quê? Através só de conteúdo que a gente bota, por exemplo, numa plataforma, né? Não, a gente aprende mediado por esses conteúdos, né, mediado pelo livro didático, mediado pelo professor, mas também como pesquisador, como investigador e como leitor, principalmente. Se nós não formos leitores e bons leitores, e eu não digo só leitores de textos escritos, né, mas leitores da vida, observadores, leitores de textos vários do entorno, das notícias, dos sinais, né, sermos bons observadores, a gente vai ter mais dificuldade, né, nas interpretações. Então, quando a gente está aqui falando de língua, signo linguístico, de variações, de níveis de linguagem, a gente está falando de interpretação de mundo, de interpretação da vida, de interpretação das histórias, né? Por isso a gente falou lá na nossa aula presencial ainda das funções da linguagem, né? Quando a gente interpreta, a gente exercita o quê? Funções. A gente se expressa, né? E tenta compreender a vida, o mundo, o entorno, através dessas funções impostas, né? De certo modo. Mas elas não podem ser impostas e a gente aceitar, a gente precisa interpretar, né? Todas elas, né? Então, eu enfatizei para vocês na plataforma a função poética, né? Tem aí na função poética, a função poética ela está presente em vários textos, né? A gente tem no lírico, né? Na poesia em si, que tem aquela outra estrutura feita em versos, com estrofes, etc. Mas também a gente tem textos narrativos e até, em determinados momentos, em textos informativos, exemplo, textos não é apropriado, mas quando a gente for fazer essa redação do Enem, que a gente tem que construir um texto correto, até pode ser que entre uma certa linguagem poética que não é indicado, mas em algum momento você pode citar um livro, né? Você vai usar o argumento de autoridade, aí você vai citar um livro, citar uma obra, citar um filme, uma série, ou uma fala de um filósofo, né, importante, que você achou significativo, ali pode ter um sinal, né, de função poética, porque existe também na dissertação, que é o que você vai desenvolver no Enem,
existe o propósito de você, no final das contas, transmitir, né, a sua ideia, né, defender o seu ponto de vista sobre aquele tema específico que lhe foi dado. Então, por isso a gente também perpassou a questão da função poética, né? Voltando ao signo linguístico, a gente também falou, né, que a gente está falando de denotação e conotação, a gente observou que as palavras, elas têm relação, né, na sua formação, com os seus prefixos e sufixos, a gente tem essa observação do signo linguístico, né, dos termos, das palavras, com os seus homônimos, os parônimos, né, sinônimos, antônimos. Então, a gente passou esse conteúdo, né, eu passei esse conteúdo, e eu acredito que vocês tenham entendido, né, essas relações de aproximação das palavras, né, palavras muito parecidas, palavras homônimas na escrita, palavras próximas de sentido, de significado, né, ou palavras que são opostas, né, que são as antônimas, né, palavras que são, ou sinônimas que têm o mesmo significado, né, tudo isso, todas essas relações de significado, elas estão dentro do signo linguístico, quando a gente observa as palavras no sentido denotativo. E quando a gente vai observar as palavras no sentido conotativo, ou seja, figurado, a gente vai observar também as figuras de linguagem ou de pensamento, que estão inseridas nas palavras a partir das nossas inferências. Então, a gente volta aí nas inferências, né? Quando eu leio um texto, e eu passei para vocês alguns textos aí, né? A fita verde no cabelo, né? Violeta, Chapeuzinho Vermelho, que a gente fez uma intertextualidade, né? Antes da gente entender intertextualidade, a gente tem que entender o que é inferência, né? Quando a gente observa um texto, né? Seja ele qual for, um outdoor, né? Uma imagem, porque tudo é texto, né? Seja visual, seja escrito, ou o texto que o colega fala, o professor fala. Então, a gente vai fazer inferências. O que significa isso? A gente trazer à tona a nossa caixinha de ferramenta. Como é que isso funciona? O professor está falando, ou então eu li um outdoor, né? Estou lendo um outdoor. Eu preciso, de antemão, antes de qualquer coisa, acionar aquilo que eu já tenho dentro de mim. Alguns conhecimentos, isso aí é automático, né? Eu estou explicando, mas é uma questão automática que a gente nem observa. A gente nem se percebe muito disso. Toda vez que a gente for ler alguma coisa, um tema, qualquer coisa, ler ou observar, né, algo, de antemão a gente tem coisas dentro da gente, experiências dentro da gente, vivências dentro da gente, que vão acionar informações sobre aquilo que eu estou lendo, né? Isso é no automático. Isso é inferir, né? É você relacionar coisas que você está lendo naquele momento com coisas que você já viu em algum momento da sua vida, que está dentro de você. Até porque você precisa depois entender o que você leu, entender o que você ouviu. Então, você vai fazer essa interpretação a partir das suas vivências, ou seja, a partir do repertório que você tem dentro de você. Né? Por isso que quando a gente fala, precisa ler, os alunos precisam ler, eles não gostam de ler, precisa, né? Por quê? Porque a partir da leitura, a gente começa a adquirir repertório, né? O que é adquirir repertório? É entender novas palavras, né? Aumentar a sua quantidade de palavras, né? O seu vocabulário. Você vai entender mais as questões históricas, você vai poder fazer relações, né? Outras relações de tempo, né? De situações, de contextos, outras ligações, né? Que você vai poder fazer à medida que você aumenta o seu repertório, ou seja, aumenta a sua quantidade de observação através da leitura. Então, por isso que a gente incentiva, eu costumo incentivar a leitura dos clássicos, né? Existem alguns clássicos que são praticamente obrigatórios, né? Para que vocês possam chegar no Enem e poderem ter a condição, né? De realizarem não só a redação, que é
a quantidade muito grande de ponto, né, dentro da avaliação do Enem, mas também realizar a própria prova, né, e não só a prova de língua portuguesa, né, é a prova de história, a prova de filosofia, a prova de sociologia, né, a prova de matemática, de física, né. O meu repertório, ele não está apenas, quando eu falo em ler os clássicos, quando vocês forem ler Machado de Assis, José de Alencar e outros, né, que não só brasileiros, mas universais, vocês vão perceber que esses autores, eles tocam em todas as áreas de conhecimento, tá? Basicamente partindo da filosofia, porque a filosofia é a base de todo o conhecimento, seja ele qual for. Tudo começa com os pensadores, os grandes pensadores, os filósofos. Tudo começa na dúvida, tudo começa no porquê, né? Qual o motivo, qual a razão, né? E a partir disso, o homem foi não crescendo, descobrindo, né, coisas e arriscando, né? Arriscando na ciência, né? Na tecnologia. Então, a gente, voltando aí para os nossos pontos aqui, a gente viu aqui as questões relacionadas à língua portuguesa, que estão absolutamente relacionadas, estritamente ligadas à literatura, tá? Mas a gente está dividindo para que a gente possa também falar das dúvidas de vocês, né? Então, acho que eu só não falei do intertexto, né? E das funções de linguagem. Então, a gente vai falar um pouquinho em relação ao intertexto. Aí eu botei para vocês aí alguns textos, né? Violeta, fita verde, chapeuzinho vermelho. Eu estou olhando aqui o prompt com os textos que eu coloquei para vocês numa atividade que eu passei, que muita gente já entregou, mas ainda 12 não entregaram ainda. E eu tenho 4 ainda que eu vou corrigir. Eu passei para vocês entregarem até o dia 25 de maio, mas eu posso prorrogar isso aí sem problema nenhum. Até porque o que é importante que vocês façam é o estudo, né? Isso que é importante que vocês façam, não é vocês fazerem de qualquer maneira o exercício. Tem algumas pessoas que fazem, não entendem o que estão fazendo, não me perguntam, e aí mandam, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês aprendam, que vocês leiam, que vocês se interessem, e na verdade, eu acho que isso aí é uma questão que eu vou colocar para vocês. Eu acho que está faltando a organização, né? Vocês têm muita coisa para realizar, para fazer, mas vocês estariam fazendo muito mais, acredito eu, se vocês estivessem presencialmente na escola. E por que eu falo isso? Porque presencialmente na escola vocês estariam em horário integral, né? De 7, pouquinho, até as 5 horas da tarde. Então, seriam muitas aulas. E vocês têm algumas até que vocês não têm nem atividade, que eu observo aqui na plataforma, tem professor que simplesmente não usa, né? Então, tem algumas disciplinas aí que vocês não têm. Claro, nós estamos, como eu já falei no início, né, do Meet, né, da aula. Vocês estão num momento difícil, todos nós estamos. Então, tudo fica mais complicado, né, de ser realizado, de ser feito, de ser... Eu entendo isso. Então, eu sei que ainda falta para vocês, como também para mim, organização, porque a gente não está acostumado, tudo é novo. E tudo que é novo dá um certo desconforto na gente, né? A gente precisa se adaptar ao novo, a gente ainda está nesse processo, né? A gente não sabe quando vai reabrir a escola. Então, a gente precisa se apropriar dessa tecnologia, né, nesse momento, tentar se organizar, uma disciplina por dia, né, ou 2, né, que a gente possa sentar em 1, 2, 3 horas, resolver a situação, porque eu sei que muitos estão ajudando em casa, muitos estão também até com depressão, né, a tristeza e perdas na família, fora da família, próximas.
eu estou passando pela mesma coisa, né? Né, a gente também passa por isso. Então, eu entendo perfeitamente, tá? Então, comigo, vocês não precisam ter, assim, vergonha, podem falar o que quiserem, também não precisa aquela coisa assim, não, tem que fazer porque a professora botou que tem que entregar em tal dia. Não, nada disso. Não é isso, tá? Se vocês quiserem, eu até tiro essa coisa de data de entrega, passo atividade e tiro essa coisa de data de entrega. Mas é importante que vocês estejam o tempo todo acessando, porque eu não estou junto de vocês, né? E isso é muito complicado, né? Mas vocês precisam gerar esse costume de todo dia acessar, tendo essa possibilidade, né? Porque eu sei que muitos não têm, né? Muitos não estão conseguindo entrar, não tem Wi-Fi, não tem internet, e aí tudo fica complicado. A gente sabe, a gente está vivendo um momento difícil nesse sentido, né? A gente entende que não é, que pode não ser justo o que está acontecendo. Esse ambiente que a gente está tendo, essa plataforma, pode não ser justo, né? Para a grande maioria, até porque somos parte de uma escola pública, né? E como escola pública e democrática, é para todos, né? Precisa ser equânime, precisa ser para todos. E não está acontecendo assim, a gente sabe das realidades, em qualquer lugar a gente vê isso, né? A nossa realidade brasileira é uma realidade de desigualdade social, né? Não é à toa que a gente tem essa perspectiva social, né, de desigualdade. Se é desigual é porque poucos têm muito e muitos têm muito pouco, né? Então, eu entendo completamente, e vocês não precisam ficar constrangidos em relação a isso, mas eu preciso ver que vocês têm interesse no estudo. Interesse no estudo. Não escolher estudo, mas interesse no estudo. Se vocês não se apropriarem, não se aprimorarem e não se esforçarem em termos linguísticos, em termos de língua, de texto, não vai surtir efeito aprender matemática, física e química, porque a matemática, física e química dependem primeiramente, da interpretação na língua portuguesa. Para interpretar, né, bem, para vocês aprenderem essa coisa da interpretação, né, o que seria isso, né, como é que eu posso chegar àquele objetivo que está proposto, eu preciso necessariamente ler, tá? Ler, pesquisar, me engajar nisso, né? Me engajar em me apropriar da minha própria identidade, que é a língua portuguesa. Me apropriar da minha arte literária, que é a arte que configura a cultura, né, da minha língua, né? Então, é isso. Nessa parte, a gente vai entrar agora nas figuras de linguagem. Quando a gente terminar as figuras de linguagem, vocês podem falar das dúvidas de vocês. E aí a gente passa para a literatura, tá? Na figura de linguagem, algumas figuras só que a gente viu com o Nosley. Eu gosto muito do Nosley. Não gostei muito de figuras de linguagem dele, mas como eu não tinha um outro, né, eu não encontrei um outro que fosse um pouquinho melhor e mais simples, né, eu acho que ele é o mais simples para explicar as figuras de linguagem, eu coloquei ele mesmo, né. Então, ele fala da comparação e da metáfora, ele faz essa distinção, né, e a gente observou que para você comparar, você tem que usar, quando você compara uma coisa com a outra, né, você normalmente usa o como, né, como isso, você é como aquilo, né? Você precisa usar o como, igual a, né? Então, assim, tem uns termozinhos que estabelecem a comparação. Então, para você determinar que a figura de linguagem que você está vendo ali naquele texto, ou que você está usando, é uma comparação, você precisa usar esses termos, tá? Igual a, como, isso, aquilo. Já a metáfora, ela é uma afirmativa. Você afirma algo inusitado, né? Algo que, na verdade, não é usual, não é comum sobre alguém. Por exemplo, aquela jovem é uma flor. Né? Se eu disser, ela é como uma flor, eu estou comparando aquela jovem à flor, né?
e aí eu estou dando a ela algumas características, né, de flor. Agora, se eu digo, a jovem é uma flor, eu estou afirmando que no não usual, porque eu não posso dizer que ela tem pétalas na cabeça, né? Isso aí não seria o que eu estaria dizendo, né? Mas estaria dizendo que ela tem sensibilidade, ou que ela é cheirosa, ou que ela é doce, ou que ela é sensível, né? Alguma coisa assim. Tá certo? Ele fala também de eufemismo, né? Que é amenizar, que foi essa parte que eu não gostei, amenizar uma situação, uma notícia, né? Por exemplo, você vai dizer para alguém que a pessoa, ele até dá esse exemplo, né? Que a pessoa faleceu, aí aí você diz para a pessoa assim, o gato subiu no telhado, né? Alguma coisa assim, para dizer que a pessoa caiu, se machucou ou porque morreu, né? Então é para você amenizar uma situação. Depois ele fala de metonímia, né, que é a parte pelo todo, ele cita inclusive Machado de Assis, li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu uma obra, né? É a parte pelo todo. E ele fala de antítese e paradoxo, né, que na verdade a antítese é uma dualidade possível, né, dentro de um texto ou dentro de um contexto, mas o paradoxo é a anulação de uma ideia pela outra, né? Então, ele dá alguns exemplos. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Que eu anotei. É, eu pensei aqui no exemplo, por exemplo, paradoxo. Aquele. Tem um jovem que agora é líder no Brasil que fala pelos afrodescendentes no Brasil, né? Esqueci agora, sumiu, vocês devem lembrar o nome dele. E ele fala mal, né? Muito mal, né? Ele fala que é escória, que os negros são escória, umas coisas assim, né? Bem absurdas. E isso é um paradoxo, né? Pela função que ele deveria exercer, né? Como defensor da causa negra, né? Ele deprecia a ele mesmo, né? E isso é um paradoxo, né? A questão da ironia, por exemplo, que ele também coloca a questão da ironia. A ironia, ela é uma forma inteligente de você fazer uma crítica, né? A gente vai ver isso aqui na literatura, a gente vai ver isso com Gil Vicente, né? A forma irônica com a qual ele exerce a crítica social, né? A gente vê muita ironia, por exemplo, no Adnet, quando a gente vai assistir Adnet, né, fazendo as falas dele através do humor, né? Ele estabelece uma ironia hiper inteligente para fazer humor com questões várias, políticas, né? A gente vai ver também a presença da ironia nas cantigas de escárnio e maldizer, né? Mais de escárnio do que de maldizer. Então, a gente vai observar essas figuras de linguagem nesses textos contemporâneos também, né? Contemporâneos e ao longo da história, a gente vai ver. A hipérbole, a personificação você dá características, né, a objetos, seres inanimados e animais, né, você dá características humanas, né, para esses objetos, né, e isso é personificar, dar características humanas. E a hipérbole, que é o exagero, né? O exagero na sua fala ou na sua escrita. Já falei 1000 vezes a mesma coisa, né? Isso é uma hipérbole, né? O exagero. Então, aí, essa parte toda que a gente fez um resumão aí em 40 minutos, ou menos, 35 minutos, tudo que a gente viu, né? A partir do estudo do signo linguístico, porque é tudo parte do termo, né? Da palavra. A partir da palavra, a gente estuda todas essas relações que estão dentro da língua, né? Que é o nosso código, e é a nossa identidade, e é a nossa cultura, né? Porque a língua portuguesa
é a nossa identidade cultural, certo? E é a partir dela que a gente produz literatura, que é arte, né? O nosso rosto social, e sobre isso a gente vai falar agora na literatura. Então, eu queria que vocês falassem se vocês têm alguma dúvida em relação a essas questões que a gente pontuou de língua portuguesa que estão na plataforma. Foi o que a gente deu uma olhadinha agora rapidamente. Vocês podem falar. Pra mim tá tudo bem, tudo certo. Tá bom, Maria. Pedro, Comigo também tá bem, então. Gabriel, tudo bem. Então, Pedro, qual era a sua dúvida aí em relação a esses conteúdos? Maria Eduarda também está tranquilo. Também tô tranquilo, professora. Thalita. Eduardo. Também tô tranquilo. Eduardo, não estou te ouvindo. Vamos. Igor, está tranquilo. Lucas. Tô tranquilo. Ah, então tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então, a gente pode passar para a parte de literatura? Pode. Pra mim, pode. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar, né, como eu falei agora há pouquinho, o que é isso, né? O que é literatura? Produção literária, né? A gente tem que pensar em arte, né? Porque a literatura é a arte. Na verdade, a literatura é a revelação do ser humano, né? Do seu rosto, conforme os tempos e as eras, né? Passando o tempo, a gente vai observando que esse rosto vai mudando, porque os costumes mudam, as práticas, né? Os contextos sociais, políticos, econômicos, todos esses contextos, né? Situações de época para época, mudança de político, né? De política. Então, tudo isso vai refletir aonde? Na arte, né? Ou seja, a arte é a expressão de tudo o que acontece com o homem sobre a Terra, tá? Então, a literatura vai fazer vai mostrar para a gente, né? E aí a gente olha lá no quentismo, o trovadorismo, o humanismo, como é que esse homem vivia? Como é que ele lidava com a palavra, né? O que acontecia naquele momento economicamente, politicamente, no mundo, qual era o mundo conhecido naquele momento, né? Como as pessoas estavam lidando umas com as outras, né? Tudo isso vai refletir na produção cultural desse homem, ou seja, na literatura, né? E na arte. Então, eu começo com vocês lá no quentismo, mas antes do quentismo, a gente tem o trovadorismo e o humanismo. Então, a gente vai abrir o nosso, se vocês tiverem condições de abrir, eu não sei se vocês têm, o vídeo do trovadorismo, que é na verdade não é um vídeo, é um slide, que eu passei para vocês, que mostra aí que é o período da época medieval, né? O contexto, as obras de William Shakespeare se encaixam no trovadorismo. Na verdade, o Shakespeare, ele é posterior, né? Bem posterior. A gente vai ver isso depois no classicismo. Mas o trovadorismo, ele traz, na verdade, Shakespeare, futuramente, ele vai se inspirar em algumas relações do trovadorismo, como as novelas de cavalaria, né? Como a questão do cavaleiro, da dama, do amor, né? Da cantiga de amor. Né? Então, a gente vai ter essas influências. Ele vai buscar essas influências no trovadorismo, mas ele vai estar localizado num outro momento histórico. E a gente vai falar sobre isso após o humanismo, né? Então, o trovadorismo é a época a Idade Média, né? E a gente vai observar aí que o sistema político vigente é o sistema feudal, né? E inicia-se aí, tá bom, Lana? Inicia-se aí também o mercantilismo. Então, acontece a queda do Império Romano, a gente entende que o que era importante
principalmente em Roma, era a língua, né? O poderio da identidade sempre tá? A identidade de um povo, se ela é ruim, se ela é destruída de alguma forma, e o Império Romano, nesse momento, teve muitos ataques de bárbaros, né? E o que acontece com a língua latina? Né? O latim, ele começa a ruir, né? Então, a partir do momento que, por conta das cruzadas, né, os mouros, os bárbaros e os mouros também entram na terra, e há muita disputa, muita guerra, e a língua latina ela se enfraquece. Então, é a queda do Império Romano. A gente tem esse reflexo, né, dessas guerras, né, desses cavaleiros, da presença desses cavaleiros na literatura e na arte do trovadorismo. Trovadorismo pensando que Brasil ainda não está em pauta, tá? Ainda não existe. Isso aí, Idade Média, Europa, mundo conhecido. Até então, Brasil não é terra conhecida, só vai ser conhecido depois, né, de 1500, ainda que ele existisse, né, que os índios estivessem aqui, fossem donos da terra, mas só existe para o mundo conhecido, né, como terra, a partir do momento que os portugueses chegam. Mas, voltando aí ao trovadorismo, a gente tem algumas formas aí, passando aqui o texto, algumas formas de expressão dentro desse contexto literário que são as poesias, né? Além das cantigas, né? Além dos cancioneiros, nós temos as poesias. Então, a gente tem a poesia lírica e a poesia satírica. A lírica se subdivide em cantigas de amor e cantigas de amigo. E qual vai ser a diferença entre essas cantigas líricas? A de amor, o homem é o eu lírico, né? O eu lírico é quem fala na poesia, né? É o próprio poeta. Então, quem fala na poesia é um homem que chama essa mulher de dona, né? E exercita na poesia trovadoresca, nas cantigas de amor, exercita vassalagem amorosa. Ele é o servo da sua senhora. O que ele está fazendo ali? Ele não está mais do que revelando o sistema feudal, né? Como é que era a economia naquele momento, que eu falei para vocês. Era dos feudos, né? O servo deveria ser vassalo do seu senhor. Então, essa mesma forma de servidão ou de vassalagem do servo no sistema feudal foi realizada também nas cantigas de amor, né? O homem era vassalo da mulher, né? Se colocava no eu lírico, o eu lírico se colocava como servo, como vassalo dessa mulher que era sua dona. Nas cantigas de amigo, a gente já tem um outro eu lírico. Como a mulher não tinha voz, né? É uma época em que a mulher não lê, né? A mulher não tem voz, e há um grupo muito pequeno, né? O grupo elitizado que pode ler, a grande maioria, né? Absurda maioria, não lê, não escreve. Então, esse poeta, ele se coloca como um eu lírico feminino, fala como se fosse a própria mulher falando, né? E normalmente falando do seu marido que foi viajar, que foi embora. Então, o eu lírico é feminino e revela o seu amor ao seu amante. E nós temos também as cantigas satíricas, que se subdividem em cantigas de maldizer e de escárnio. E aí, a gente tem aí, passando aqui, né, estou passando no prompt, o PowerPoint, as cantigas de escárnio, elas não revelavam o nome da pessoa, né, ou da rainha, ou da situação, ou do padre, sobre quem aquela sátira estava sendo feita, né? Aquela ironia satírica estava sendo feita. Mas nas cantigas de maldizer, e por isso se chamam de maldizer, falar mal de alguém, o nome era absolutamente revelado, né? Então, esses poetas faziam realmente para fisgar, né? Fisgar pessoas, né? Pessoas, costumes ou acontecimentos da época que precisavam ser questionados, né? Então, os poetas, eles eram os trovadores, que usavam a lira, né? Aquele instrumento de corda,
para cantarem nas praças, eram ainda cantadas, não eram lidas, eram poesias cantadas, cantar para falarem sobre aquilo que eles acreditavam que precisava ser dito, né? Precisava ser questionado. Então, as sátiras são direcionadas a isso, né? Nada muito diferente daquilo que a gente vê no humor também, hoje na televisão, nesses ambientes de youtuber, né? E a gente tem também as novelas de cavalaria, né? E a gente tem o exemplo da Demanda do Santo Graal, subdividido em ciclos, né? Arturiano, que fala especificamente, traz referência ao rei Arthur, a Távola Redonda, né? E depois o ciclo carolíngio, que fala de Carlos Magno, e mais especificamente da França, né? E o trovadorismo, ele se resume, né? A gente pode resumir nisso, né? A presença, né? Dessas cantigas, dos cancioneiros, das cantigas de amor, das cantigas de amigo, das cantigas de escárnio e maldizer, dos cancioneiros e das novelas de cavalaria, né? Observando que está muito relacionado ao contexto político-econômico da época. E depois, o que acontece nesse mundo conhecido, né? Nesse mundo que a gente observa aí, que foi da Idade Média, né? Acontece aí, a gente vai passar aí para o humanismo. E ele já coloca para a gente aqui, o humanismo é um período histórico entre o século XIV e XV, ou seja, é a transição. Tá? Na verdade, a gente não chama humanismo exatamente de um estilo de época, mas a gente chama de um momento importante na concepção do homem, na visão do homem sobre si mesmo e sobre o que está à sua volta, né? Então, a gente observa que é um período de transição ou de passagem da Idade Média para o Renascimento, ou seja, do teocentrismo, né? Deus no centro de todas as coisas, não que tenha sido destruída a fé, não, mas a perspectiva, ela muda. Antes, Deus está no centro de tudo, né? E é tudo em torno, né, da igreja. A igreja é o centro de todas as coisas, a igreja católica, né? Que detém, nesse momento, o poderio, né? E ela começa a ser questionada no humanismo, né? A burguesia começa a exercitar isso, né? A querer compartilhar, né, de lucros e poder com a igreja. Então, a igreja enfraquece. Então, passa o antropocentrismo, né? O homem no centro, antropo-homem, centrismo no centro. Então, o homem no centro do pensamento, das questões, da filosofia, né? O homem como centro de tudo. Então, é a partir do homem que todas as coisas precisam acontecer, inclusive a ciência, a tecnologia, etc., que é a busca da racionalidade, né? A busca de satisfazer as aptidões e os desejos humanos, né? E a gente tem aí algumas questões importantes que acontecem nesse momento, que é, por exemplo, a prensa, né? De Gutenberg, né? A invenção da possibilidade de reproduzir, né, textos. A gente tem aí, eu já falei para vocês, né, enfraquecimento da igreja, porque aí a burguesia, os burgos, né, os burgos começam a aparecer e ascender, né, a burguesia começa a crescer e a precisar ou a necessitar e a buscar ler, né, não só ficar retido o conhecimento, aquela elitezinha do monopólio em torno da igreja e do rei, mas também começar a chegar nesses lugares onde a burguesia está presente, né? E aí a gente está passando aqui o PowerPoint, que aqui fala do contexto cultural e ideológico. A burguesia passa a investir em cultura, algo que até então era feito apenas pela igreja, pelos grandes soberanos, enfraquecimento do poder da igreja sobre a cultura, há uma verdadeira redescoberta de textos de autores da antiguidade clássica,
foco dos humanistas é o ser humano, aquilo que a gente já falou agora, visão antropocêntrica, que é caracterizada muito pela cultura greco-romana, e há alguns textos, né, muito significativos, que dão exatamente a dimensão, né, a dimensão desse espírito humanista, né, que é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e a Eneida, de Virgílio, né? Então, quando vocês puderem, né, ler a Eneida de Virgílio, por exemplo, que é o poeta romano, muito interessante. Em Dante Alighieri, na Divina Comédia, Virgílio é citado, e que a gente tem no PowerPoint essa observação. Fala também da prensa, né, essa mudança no contexto de circulação dos textos e da própria realidade, né, que a coisa vai chegando às pessoas, né? E a gente tem duas figuras muito significativas nesse período do humanismo, né? O Fernão Lopes, que ele faz a historiografia, né? Ele registra esse período da história, e o registro dele é um registro muito fiel, então ele se destaca nesse momento como produtor de história, né? O historiográfico, né? E a gente tem o Gil Vicente. E a gente tem aqui, ó, o Gil Vicente é aquele que vai fazer através da dramaturgia, né? Lembrando aí, ó, lembrando aí pela arte literária, eu já falei para vocês, os 3 gêneros de base da arte literária. Quais são os 3 gêneros de base da arte literária? O épico ou narrativo, gêneros literários. O dramático e o lírico, né? No lírico, a gente tem os poemas, as poesias, né, que a gente viu aqui, as cantigas, né, cantigas de escárnio, maldizer, a gente tem, né, as palavras no sentido conotativo, a gente tem a cantiga de amigo, de amor, a gente tem a dramaturgia, que a gente vai encontrar na dramaturgia, né, no gênero dramático, a gente vai encontrar Gil Vicente, né, fazendo peças, né, compondo, construindo peças com um fundo moralizante, mas de crítica social, né? E a gente tem o gênero narrativo épico, onde a gente pode colocar o quê? Aquilo que a gente acabou de ver, né? O texto, a Divina Comédia e Virgílio, e a Eneida, né? De Virgílio, certo? Assim como Luís de Camões, né? Que também escreveu os Lusíadas, uma grande epopeia, isso depois, no classicismo, não nesse momento, mas só para dar um exemplo de grandes narrativas épicas. Então, a gente tem aí uma importante obra que vocês podem, se não puderem fazer a leitura agora, né, nesse momento do primeiro ano, mas que vocês tenham como referência de clássicos de leitura, o Dante, na Divina Comédia, Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, né? Eneida de Virgílio, e outros, né? Que a gente vai ver ao longo do nosso curso, né? Do primeiro ano, certo? E a gente vai lá para o nosso quadro, lá no final, que é muito significativo para a gente poder entender o processo histórico, né? Mesmo desse desenvolvimento da literatura, da arte literária luso-brasileira. Aí está lá, produção literária luso-brasileira, tem um quadro. A gente pode chamar o Brasil, né? Aí ele aponta para a gente aqui, o Brasil, ele vai estar aonde? Na era colonial. Por que a gente chama de era colonial? Porque o Brasil foi colonizado, né? Sendo um lugar colonizado, ele vai ter esse momento antes de se tornar independente, né? Antes de ser um país de fato de cidadãos brasileiros, né? Brasileiros no sentido pleno da palavra, né? Com identidade, a nossa identidade sendo valorizada, a nossa própria arte tendo o nosso próprio rosto, né? Nosso rosto de mistura, né? Porque nós somos miscigenados. Antes disso, nós vivemos uma era colonial, né? Uma era muito influenciada
e influenciável, né? Influenciada por quem está fora, né? E principalmente determinada pelos portugueses, né? Então, a gente tem aí no quadro, a era medieval, que a gente já viu, trovadorismo e humanismo, que, na verdade, o humanismo é essa transição, né, para o classicismo, da era medieval para a era clássica, né, ou seja, da Idade Média para o Renascimento, né, que a gente vai ver, inclusive, depois o Iluminismo, né, e vocês já devem estar falando sobre isso, um pouquinho sobre isso, com sociologia, filosofia. Então, é interessante vocês fazerem essas ligações, né, porque nenhum conhecimento está apartado um do outro, as coisas estão conversando entre si, precisam conversar entre si, né? E aí o Brasil entra nessa história onde? Começa a era colonial brasileira aqui, ó. Os textos informativos, 1500. E por que a gente diz texto informativo? Não só informativo, né? A gente tem dois tipos de literatura que acontecem nesse momento, chamado quinhentismo. Por que chama quinhentismo? Porque começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral na terra brasileira. E acontece em 1500. Né? Por acontecer em 1500, o registro, né, literário se torna quinhentismo. Né? Eles dão esse nome por isso. E quem faz esse primeiro registro em terra brasileira é Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão-mor da Esquadra de Cabral. Ele faz o registro de quê? De como eram os homens que eles encontraram, a fauna e a flora do lugar, né? Então, a gente tem essa literatura de informação, que é a literatura que Pero Vaz de Caminha produziu, enviou para o rei, e nós temos também, depois, né, de alguns anos, né, com a chegada dos jesuítas, a gente tem a literatura jesuítica, né, liderada pelo padre José de Anchieta, que vai construir vou até abrir aqui para a gente ler aqui, ele vai construir uma gramática na língua tupi. Por que isso? Porque ele observa a necessidade de se aproximar do indígena, né? E não de impor, né? Claro que a imposição, ela veio, né? E a gente sabe disso pela história, né? Os índios sofreram inculturação e aculturação, né? Eles tiveram a aculturação, ou seja, a sua cultura negada, né? Esse A significa negação, e a inculturação, ou seja, você vê que ele tem cultura, mas você impõe a sua cultura a ele, né? Então, ele sofre um processo, né, de negligência, né, de dor, de muita destruição, né? Tudo mudou, né? Então, a gente tem aí, no quinhentismo, essa literatura jesuítica, que é a literatura de catequese, né? Alguns padres vêm logo após de Pedro Álvares Cabral, mas depois ela se intensifica, na verdade isso é registrado pela coroa, porque é financiado pela coroa, com os jesuítas, tá? Então, a gente tem, em 1549, se eu não me engano, a chegada desses jesuítas, e esses jesuítas começam esse processo de ensinar, né, ministrar a língua portuguesa, e logo após também a reforma protestante, eles vêm como uma resposta, uma contra-reforma, né, a contra-reforma trazendo esses jesuítas para a terra brasileira, para produzirem, né, fiéis também, espalharem o cristianismo aqui como resposta à reforma protestante, à contra-reforma. E a literatura de informação que a gente já viu. Então, é basicamente isso que nós vimos no nosso material. É muita coisa, né? A gente fez um resgate, em 1 hora a gente fez um resgate de todo esse conteúdo, mas é um conteúdo vasto, né? É um conteúdo riquíssimo, que na verdade é base, na verdade é a base para todos os conteúdos que virão para vocês até o 3º ano, tá? Principalmente esse conteúdo que foi dado em língua portuguesa. Se vocês compreenderem essa primeira parte, essa base, que fala do signo linguístico, da denotação da conotação,
né, das inferências, dos intertextos, né, dessas relações textuais, vocês perceberem que os contextos falam, vocês perceberem que nós somos textos, que nós precisamos interpretar, que precisamos ler para expandir o nosso repertório, né? A gente vai conseguir compreender todas as outras etapas que possam vir até o final, quando vocês chegarem no terceiro ano. E, basicamente, as figuras de linguagem que mais utilizadas e que, de fato, são significativas para vocês até lá, sempre, serão essas que a gente viu de base. Futuramente, a gente terá outras, né? Mas, de base, são essas. Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa, se tem dúvida, se querem esclarecer alguma coisa, se... não sei, o que vocês quiserem falar, está aberto. Vocês podem, fiquem à vontade, tá? Eu entendi tudo, professora. Eu tô tranquila. Tá bom, Maria. Também tô tranquilo. Tá certo, Gabriel. Também. Também tô tranquilo. Vocês estão... Lucas também não tem dúvida. Vocês estão quietinhos assim por quê? Vocês eram tão falantes, estão muito quietinhos. Isabela também entendeu. E Pedro? Pedro não estava com dúvida? Qual sua dúvida, Pedro? Fala que a gente tenta esclarecer. Se eu não conseguir esclarecer, a gente marca uma outra aula online para a gente tentar resolver. Tá tudo bem, Igor? Conseguiu entender? Mas esclareceu alguns pontos? Esclareceu alguns pontos que podiam estar assim meio confusos? Ou vocês já tinham entendido e não esclareceu nada? Ficou tudo igual? Quero que vocês falem. Em relação à literatura, principalmente, porque a parte de língua portuguesa, acredito que vocês tenham alcançado. No dever do texto, qual, Pedro? Aquele texto, o fita verde? Para poder eu abrir aqui. Fala para mim qual o texto. Vou ver se eu acho aqui. Pedro, fala qual é o texto para a gente tentar resolver. Ah, o fita verde? Então vamos ver aqui. Peraí. Tem que achar. Então tem aqui, ó, fala da intertextualidade, da função poética, né? Deixa eu abrir aqui o exercício. Instruções, tá aqui. Assistir aos vídeos sobre função poética e figura da linguagem. A gente já falou sobre figura da linguagem, né? As que ele cita são essas, cita e explica, né? Comparação, metáfora, eufemismo, metonímia, ironia, paradoxo, hipérbole, personificação, antítese, certo? Que a gente já falou. Então, aqui, o que se pede? Vamos ver. Observar os textos visuais, intertexto e intertextualidade. Aí, aqui, intertexto, está falando o que para a gente? Texto literário anterior a outro, que o influencia ou é usado como referência na sua composição, que se entreteceu, intercalou, colocado no meio de entretecido.
Então, a gente tem aqui um texto base. Qual o texto base aqui que produz os demais textos? É o Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho é o texto base do intertexto. E quais são os outros intertextos a partir do Chapeuzinho Vermelho? Violeta e Fita Verde no Cabelo. Tanto Violeta como Fita Verde, né, foram construídos, né, foram narrativas construídas, contos, né, construídos a partir do Chapeuzinho Vermelho, né, que é do Charles Perrault. É um conto que hoje nós consideramos infantil, né, mas que foi escrito para a sobrinha do Charles Perrault, que faria 18 anos. Então, a gente tem até uma moral da história, né, que é a questão de não se aproximar de pessoas de desconhecidos, ele como parece desconhecido ao lobo. Essa é a moralidade da história, né? E ele chama o Chapeuzinho Vermelho Capuchinho Vermelho. Então, por que eu botei esse texto? Porque ele é o de origem para os demais, né? E a gente tem aí a história da menina que encontra com o estranho e vai se deitar com esse estranho. Isso é literal, né? É o que está escrito no texto. Depois essa história foi adaptada para se tornar uma história infantil, mas a origem dela e a função dela não era essa, né? E aí a gente vem aqui e entende o que é intertexto e intertextualidade. Outros textos, né? Ou outras falas, ou outros parágrafos, outras referências sobre textos que já aconteceram, né? Falas que já aconteceram. No caso, Violeta e Fita Verde estão com base, né? Foram escritos com base em Capuchinho Vermelho, do Charles Perrault. Tá? E aí a gente vai falar sobre a função poética, né? Aqui. Registrar os pontos centrais, fazer o resumo, isso aí é o que vocês tinham que fazer. Após as leituras, né, que a gente leu Violeta, Chapeuzinho Vermelho e Fita Verde. Após as leituras, podemos identificar que os contos pertencem ao gênero literário narrativo. Nós temos, vou falar de novo, né, os 3 gêneros literários de base. O épico ou narrativo, o dramático e o lírico. Do lírico participam as poesias. A gente já viu poesias na estrutura, né? Versos e estrofes. Nós vimos pela estrutura de Violeta, Capuchinho Vermelho e Fita Verde que não se tratam de poesias, são textos com parágrafo. Lembram disso? Na nossa aula presencial, nós falamos sobre essa distinção entre prosa e poesia. Então, a gente já observou que esses textos não são do gênero literário lírico. Também não são do dramático, porque o dramático traz o quê? Peças, né? Ou textos para serem encenados. Não é o caso de nenhum dos 3. Então, a gente tem aqui o gênero literário narrativo, né? Ou seja, uma contação de histórias com início, meio e fim. Desse texto narrativo fazem parte os contos, as novelas, os romances. E os contos, eles têm uma característica específica. Qual é? Serem mais curtos. Em relação, por exemplo, a uma novela e a um romance, que eles são longos, né? A gente tem o conto, que ele é curtinho, ele tem, tanto quanto os outros, início, meio e fim, mas tem um clímax só da história, ou seja, um ponto alto somente, né? Além dos personagens, etc., tem um ponto alto somente. Na novela e no romance, há vários pontos altos. A gente pode ver isso quando a gente lê um romance, né? Uma história, por exemplo, Harry Potter, né? O romance Harry Potter, a gente tem vários clímax, ou seja, vários pontos de conflito, né? Pontos altos de solução desses conflitos. Assim também nas novelas. Se vocês acompanharem uma novela, vocês vão ver que cada capítulo tem um clímax distinto, né? Uma resolução de problema, né? Diferente do conto, que tem um só, porque ele é curtinho. E todos os 3 aí, tanto Chapeuzinho Vermelho como Fita Verde e Violeta, são contos. Então, estão dentro do gênero literário chamado de narrativo, tá? Que consiste em narrar, como o nome já diz, um fato ou uma história de ficção. Quando se afirma que a função poética está centrada na mensagem, a gente já viu isso presencialmente, lembra? Que a função poética, ela é a própria mensagem em si, né? Por isso ela está própria do gênero lírico, né?
Mas, no caso aqui, nós temos 3 narrativas, 3 contos. E o que a gente tem aí? A gente tem também as mensagens, e elas são bastante significativas. Então, a gente tem a presença aí da função poética, ainda que seja de uma forma inferior, né, nesse sentido de função, né? Não é só a função poética que a gente tem, mas a gente tem também. E aí diz aqui, deste modo, explique e justifique a presença dessa função nos textos lidos. Em seguida, interprete a mensagem das obras, correlacionando-as, e observe a presença da intertextualidade, comentando a respeito. Então, tem várias coisas aí para fazer, né? É uma questão com vários pontos de resposta, né? Primeiro, explicar e justificar a presença da função poética, que a gente acabou de falar, né? A função poética, ela está correlacionada à forma como a gente diz, né? Quando a gente olha a fita verde, eu vou ler um trecho da fita verde aqui. Só o primeiro parágrafo diz assim: havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. A gente já observa aí que há a intenção do autor, uma outra intenção que não seja a própria palavra em si. As palavras aqui, elas são plurais, né? Ou seja, tem outros significados, né? Elas vêm aí com uma conotatividade, elas não estão simplesmente postas, né, como palavras com sentido literal, elas têm as entrelinhas. Então, a gente precisa interpretar o que significa velhos e velhas velharem, né? Só ficarem mais velhos, velhos no sentido de ficarem enrugados, o que isso está representando? Representa um movimento, né? Então, isso é trabalhar com o sentido ou a função poética da linguagem, né? A gente tem aí, depois ele pede para, depois eu peço, né, eu peço para, em seguida, interpretar a mensagem das obras. Então, aí, interpretar a mensagem das obras é a interpretação de cada um. Então, dentro do repertório que vocês têm, o que vocês entenderam? Quando, por exemplo, eu leio, a gente já falou um pouquinho do Chapeuzinho Vermelho, né, do Capuchinho Vermelho, que é a questão de falar com estranhos e isso gerar um problema. E a questão de Violeta é muito próxima, né? A gente tem aí, na verdade, um contraponto ao conto de Capuchinho Vermelho, porque Violeta é um conto que traduz uma realidade social contemporânea, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Em muitas comunidades carentes, é o que a gente vive hoje, né? Então, o autor retrata para a gente isso, e faz o resgate, inclusive, das histórias no primeiro parágrafo. Eu vou ler rapidinho para a gente poder ter a noção, né? Medo do lobo, quantas jovens meninas não já sentiram? Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo, que é outro texto que eu não passei, mas é do Chico Buarque. Fita Verde, e tantas outras. A menina da vez chama-se Violeta. Violeta é uma pequena, ele descreve a Violeta, né? Anda sempre com uma violetinha presa nos cabelos sarará, então a gente tem a representação de uma jovem, de uma menina, né? Muito jovenzinha, uma menina de pele escura, né? De pele preta, é uma menina negra, né? E aí diz aí, há marcas em seu corpo, e ele descreve as marcas que ela tem de vacina, de castigos, de quedas, e que ela é uma menina, na sua descrição, uma menina muito, que solta pipa como menino, mas que também faz atividades, né, de casa, né, lava, passa. E aí ele começa a contar a história. Diz que a mãe dela, como as mães dos outros contos, também pediu que ela fosse levar alguma coisa, fazer uma visita, mas fala aqui de uns tios, entre aspas, né? Esses tios, entre aspas, ela precisava ultrapassar as vielas da comunidade dela, né? Que ficava muito próxima lá de cima. Ela morava muito próxima do céu, né? Que ele fala aqui. E a menina sobe e desce as escadarias daquela cidade, e ela considera aquela cidade como prisão, né? Queria que fosse um outro tempo, que ela estivesse num outro lugar. Só que ela vai fazendo várias coisas e ela esquece da encomenda. Só que no início do texto a gente vê que a sua mãe, diz aqui, a sua mãe é jurada. Quando a gente fala isso, jurada, se a encomenda não chegar a tempo e a hora, é que ela tá arriscada, né? Morrer, né? Jurada de morte. E a menina vai e esquece da encomenda que ela tinha que levar para os tios, né? Ela escuta o funk, ela dança igual um moleque doido,
ela vai na lojinha do seu José, ela compra umas coisas do Lance da Hora, etc. Só que quando ela volta para casa, porque ela esquece, e aí a gente tem algumas frases aí absolutamente conotativas, né? Algumas orações como a porta da noite se fecha e abraça os olhos de Violeta, né? Ou seja, ela dorme, né? E depois ela fuma na laje, chupa a bala de hortelã para disfarçar e volta para casa. Só que quando ela volta para casa, e a gente tem uma simbologia do autor, né, que fala que as violetinhas estão murchas, ela encontra a mãe morta, né? Os lobos haviam devorado sua mãe, agora aguardam a sobremesa. E ela seria a sobremesa, né? Desses homens, né? Que iam produzir nela a violência, a mesma violência que haviam produzido na sua mãe, com a sua mãe. Então, a gente tem aí, vocês precisam interpretar, né? Vocês precisam dar voz a vocês mesmos, né? O que eu entendi sobre o texto Fita Verde, o que eu entendi sobre Violeta, e o que eu entendi sobre Capuchinho Vermelho. Em Fita Verde, que é ainda mais poético, né? A gente tem a compreensão, que a menina vai lá visitar a avó, a gente tem a perfeita compreensão, ainda que seja muito difícil o texto, né? A leitura de Guimarães Rosa é uma leitura difícil. Então, no final, a gente sabe que ela perde a avó, que a avó falece, né? E aí diz, e também amadurece por causa da dor e do sofrimento, porque diz aí, vovozinha, que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado pálido, é porque já não estou te vendo. Nunca mais, minha netinha, a avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou, vovozinha, eu tenho medo do lobo. O que é esse grito da menina? O medo do lobo não é de um lobo, né? De fato, como era em Chapeuzinho Vermelho, né? Um homem mau, um homem estranho, ou na Violeta, os tios que mataram sua mãe. Mas esse lobo é a própria morte, né? Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de amadurecer, eu tenho medo de sofrer. E aí a gente tem aí, mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Então só tinha ali o corpo daquela avó. Então é interpretação de texto, né? É vocês dizerem a compreensão de vocês sobre os textos. Falarem sobre isso. E depois, destaque e registre aqui a presença textual de ao menos 3 figuras de linguagem, aquelas figuras que a gente citou, que o Nosley ensina para a gente, que eu falei aqui também na nossa aula, né? Da comparação, da metáfora, do eufemismo, das outras, né? Hipérbole, né? Que são ironia, né? Vocês encontrando, vocês façam o registro e escrevam. É isso. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, vocês podem falar. Senão, a gente vai começar fechando e a gente vai marcar um próximo encontro, não para a semana que vem, mas para outra. Eu ainda vou passar mais uma tarefa, mas agora eu vou passar a tarefa, procurar fazer de 15 em 15 dias. Vocês acham que fica melhor? Cobrança. Tem gente? Responde. Então. Intertexto, Thalita. Vamos lá, vamos para o intertexto. Vamos abrir o outro. Intertextualidade. Tá bom, Maria Eduarda. Diálogo entre textos, criação ou superposição de textos. Composição de um texto, tá bom, Luísa? Composição de um texto usando outro como base. Pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase. É você, como a gente viu aqui, né? Voltando aqui para os textos. Aqui, ó, como a gente viu aqui, nos textos de Violeta, Chapeuzinho Vermelho e Fita Verde. A gente percebe que os 3 estão conversando entre si. Isso é intertextualidade. Essa conversa que a gente sabe que eles estão falando de quase da mesma coisa, né? Sob perspectivas diferentes. Mas existe aí um texto base, que sempre vai ser o texto mais antigo, mais anterior. E no caso do Capuchinho Vermelho,
que é o Chapeuzinho Vermelho, a história, o conto de fadas, né? Que o conto maravilhoso que a gente conhece como Chapeuzinho Vermelho. Ele é o texto base. E os outros dois textos, Fita Verde e Violeta, conversam com Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, citam elementos, fazem referência a essa história. Quando trazem o lobo, eles trazem o contexto da avó, né? Então, existe isso é intertexto, é intertextualidade, essa conversa entre textos. Ficou claro? Então tá, Thalita. Então tá tudo bem? A gente pode fechar ou tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Uma coisa, professora, que tipo, quase não tem nada a ver. Eu não tô com o meu caderno aqui de português. Então, quando eu chegar em casa, como eu tô viajando, segunda-feira eu volto, eu vou te enviar o resumo do humanismo. Ah, tá bom. Pode deixar. Tem problema não fica preocupado com data, com prazo, não, porque isso aí é irrelevante. O que me preocupa, o que eu quero que vocês façam, é que vocês se mantenham no estudo, na leitura, que vocês tenham instrumento de conhecimento, para vocês se desenvolverem. Não é importante muito o cumprimento de data, isso aí, para mim, não é muito importante, tá? Isso aí até eu vou tirar, vou sempre botar mais para frente, se por um acaso as pessoas não entregarem, eu vou adiar mais uma semana, não tem problema. O importante é que eu veja que vocês estão fazendo, construindo conhecimento, tá? Aqui, eu sou só uma mediadora, eu sou só uma pessoa que estou tentando auxiliar vocês, ou tutoriar vocês nesse processo de conhecimento, de construção de conhecimento, tá? Sim, senhora. Saudade. Tudo bem. Saudade. Saudade de ver vocês. Ai, também, professora, eu não aguento mais. Mas não é fácil, né? Saudade de sair de casa. Isso mesmo. Eu acho que só no finalzinho de julho, início de agosto, né? Eu não sei. Mas eu acho que é só início de agosto. E eu acho que lá para setembro. Será? Muito longe. Né? Façam suas apostas. Pedro tá falando aqui, prefiro estudar na escola. Pedro, Também, eu cara. também, Pedro. Eu também. Esse negócio de distância, assim, virtual, comigo não é muito bom, não. Gente, vamos falar alguma coisa, né? O povo tá com sono. Não tem jeito. Sexta-feira é assim mesmo. Não tem jeito, não. Chateada, tá ligado? Triste. Que ninguém tá participando ao Na próxima microfone. vocês vão participar mais. Tenho certeza. Já faz que nem a professora de física, Renata. Né? Pede o pessoal Mas é ligar porque... a câmera e tal. Ô, Gabriel, você que fala muito. Duvido que Você ele gosta de falar. duvido que ele fale na aula de física. É ruim, hein? Ah, não fala não, ele tem medo. Fica quietinho. Eu sou um santo, gente. Aham. Então tá, gente. A gente pode fechar, tá tudo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Por mim tá tudo certo. Então tá, Ana. Pra mim também. Eu também. Por mim, Então, pode fechar. Tá certo. Então estamos fechando, tá? Saudade de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, professor. Um beijo. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Tchau, professor. Tchau, professora. Bom final de semana. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.